Concurseiro, você quer sentir a certeza de que está estudando da forma correta para ser aprovado em um concurso público? Aqui é o professor Alessandro e seja bem-vindo à semana Foco nas Carreiras. Se você está começando agora e não sabe quais concursos fazer, ou se você já está estudando há algum tempo, mas está perdido e sem ter resultados, essa semana é para você. Da área administrativa à jurídica, cada dia da semana eu vou focar em uma área específica e vou te ensinar como estudar para aquela área. Eu vou falar sobre remuneração, vantagens, desvantagens, sobre quem deve e quem não deve focar naquela área, quais concursos são os melhores dentro de cada área e, que mais importante, quais são as matérias cruciais para você realmente estudar e conseguir a aprovação. E não se esqueça de que esse evento é um aquecimento da jornada Dessa Vez Eu Passo. Na jornada, eu vou compartilhar com você o método que eu utilizei para ser aprovado em 11 concursos públicos e que, mais importante, centenas de alunos já utilizaram para serem aprovados em concursos 3 vezes mais rápido do que a média. Você quer ser aprovado mais rápido do que a maioria dos estudantes? Você quer realmente ser um servidor público, ter estabilidade, ter qualidade de vida, trabalhar no cargo que sempre sonhou? Se você disse sim, então a jornada é para você. Não perca a jornada por nada. Se você ainda não fez a sua inscrição, clica no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição agora mesmo. Pronto para começar? Mas antes, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem está precisando para dar aquela força para eles. Então, bora começar a nossa aula de hoje. E o vídeo de hoje vai ser dedicado à área administrativa, a área que contempla o maior número de concursos, a área que tem com certeza o maior número de pessoas estudando, mas já vou te confessar aqui, é a área que mais tem estudantes estudando errado. É por isso que ficam aí anos e anos e anos tentando fazer e não passam em nada. Mas com você não vai acontecer isso. Bora conhecer como é que funciona essa área? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você não pode estudar para a área administrativa como um todo. E esse é o maior erro que a maioria dos estudantes cometem. Então, coloca aqui nos comentários para mim. Você uma hora faz TRT, aí daqui a pouco você está fazendo um TJ, daqui a pouco você está fazendo um concurso de técnico de um ministério e tudo mais. Cara, se você fizer isso, você está estudando errado. Vamos entender isso aqui. A área administrativa, o que nós chamamos de área administrativa, né? São os cargos administrativos. E ali contempla praticamente 2 tipos de cargos. A nomenclatura pode variar muito, que é o técnico administrativo e o analista administrativo, qualquer área de informação, que são os cargos de apoio. Você, como técnico administrativo ou como analista administrativo, você pode trabalhar em qualquer setor dentro da instituição, no financeiro, gestão de pessoas, no arquivo, sabe? Assessorar o juiz. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar, é um cargo-chave dentro da instituição. Mas o que determina a área que você vai focar, os concursos que você vai fazer, são as matérias. Então vamos lá, coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Quanto mais específico você for nos concursos que você for fazer, você vai conseguir ser aprovado mais rápido. É por isso, né, na verdade, esse é um dos motivos que os meus alunos conseguem ser aprovados muito mais rápido do que a maioria, porque eles já começam com foco total em uma determinada área. E agora eu vou mostrar para você, calma, como é que funciona cada sub-área dessa aqui. Então, a partir de hoje, você não vai estudar mais para a área administrativa como um todo. Você vai escolher uma dessas sub-áreas. Então, nós temos 4 sub-áreas, que é a área administrativa com foco nas matérias da administração. A área administrativa que vai envolver tribunais de justiça, tribunais regionais federais e ministérios públicos estaduais. A área administrativa com foco nos tribunais do trabalho e a área administrativa com foco no INSS. Eu vou explicar cada um dessas sub-áreas aqui. Fica tranquilo. Vamos começar pela área administrativa com foco nas matérias da administração, que com certeza é a maior delas e que contempla o maior número de concursos. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a remuneração. A remuneração, eu coloquei aqui, que varia entre R$1.000 a R$18.000. Por quê? Como eu já te falei, nós temos aqui desde cargo de técnico a analista e também, vamos pegar só o cargo de técnico. Você tem exemplo de um cargo de um técnico administrativo de uma prefeitura que vai pagar ali um salário mínimo. Agora, você tem um técnico administrativo do Senado, por exemplo, que paga 18. Na verdade, hoje em dia está R$19.000. Então, a gente tem, assim, uma diferença
muito grande. Outra coisa, vamos falar aqui sobre as vantagens. Ampla gama de concursos é a área que com certeza, a sub-área, né, que vai ter mais concursos para você fazer. Concursos locais, porque engloba concursos de prefeitura, né, então você pode fazer um concurso de uma secretaria de educação, que vai ter o cargo ali, apoio administrativo, pode fazer. Concursos menos concorridos, então nós vamos ter aqui esses concursos, né, que não são os concursos com maiores salários, com certeza, quanto maior o salário, mais concorrido o concurso é. Você pode fazer tanto para técnico quanto para analista, né? Lembrando que quando eu falo analista aqui, é o analista, qualquer área de formação. Tem uma maior quantidade de vagas, porque é uma área, né, chave dentro das instituições, então é a área que contempla mais servidores, dependendo ali do órgão, mas a maioria vai ser, e há concursos com menor tempo de preparação, porque é muito diferente você estudar para um concurso, vou pegar aqui a nível federal, Correios, que tem menos matérias e menos conteúdos para você estudar, com um concurso relacionado, por exemplo, MPU. Então, o técnico do MPU tem mais matérias, tem um dobro de matérias e o dobro de conteúdo. Então, aqui você consegue ter o menor tempo de preparação. É uma área excelente para quem precisa de uma aprovação rápida. Eu já tive alunos que conseguiram aprovação em concursos dessa área, que focando as matérias de administração, focando ali em um concurso de uma prefeitura ou de uma secretaria do estado, passando ali em 4 meses, teve até com 3 meses. Por quê? Porque tem menos conteúdo. Quando você faz um estudo direcionado, você consegue uma aprovação mais rápida e aqui você já está dando esse passo que é muito importante. Vamos falar então aqui das vantagens, das desvantagens na verdade, que é se perder nos estudos, que aí, como eu falei, são os estudantes que saem atirando para tudo quanto é lado, você que está aqui não vai fazer mais isso. Pode ocorrer uma variação de matérias, daqui a pouquinho eu vou explicar mais isso para você, e uma remuneração média na casa dos 5 mil. Como eu te disse, pode variar de 1.500 a 19 mil, mas na maioria dos concursos, eles vão ficar nessa média salarial dos 5 mil reais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Nível de escolaridade. Então nós vamos ter aqui tanto cargos para nível técnico, médio, né, cargo de técnico, na verdade, para nível médio, quanto cargo de analista que envolve nível superior. E as nomenclaturas, pessoal, podem variar muito, tá? Não há uma regra. Pode chamar de técnico administrativo, agente administrativo, apoio administrativo e no judiciário é chamado técnico judiciário área administrativa. E aqui você vai perceber que o técnico judiciário área administrativa, ele tá tanto no nível médio quanto eu coloquei aqui no nível superior. Por quê? Porque o técnico judiciário área administrativa, na verdade, todos os técnicos judiciários dos tribunais federais, eles agora exigem nível superior, à exceção do quê? Dos tribunais de justiça estaduais. Esses ainda cobram, tirando o TJDFT, que faz parte da carreira federal, todos os outros tribunais de justiça, eles ainda são nível médio para o técnico judiciário. E a gente tem um analista administrativo, qualquer área de formação. Ok? Outro ponto importante, quais são os concursos que você pode fazer? Aqui a gente tem uma gama muito grande. Primeiramente, você pode fazer no Executivo, Legislativo e no Judiciário. Só no Executivo, coloquei aqui um exemplo, tá? Agências reguladoras, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, exemplo, sei lá, da Petrobras, defensorias, procuradorias, ministério, secretarias estaduais, prefeituras, né? Você tem ali os concursos para secretarias ou para apoio administrativo dentro da própria prefeitura, tribunais de contas, universidades, institutos federais, né? Também tem as universidades, sejam federais, sejam estaduais também, e os institutos federais estão aqui uma ampla gama de opções. Outro ponto, no Legislativo, a gente tem o Legislativo Federal com a Câmara e o Senado Federal, o Legislativo Estadual com as Assembleias e o Legislativo Municipal com as câmaras municipais, né, chamadas de câmaras de vereador. E no Judiciário, nós vamos ter aqui, lembrando que eu estou falando da área focada nas matérias de administração, que envolve os tribunais, principalmente os tribunais superiores, e o TRE, né, e os superiores, TSE, TST, STF, STJ, STM, o CNJ, que são os conselhos, né, o CNMP, o concurso do MPU e alguns concursos de TJs. Há alguns concursos de TJ, inclusive, que ele lança para os dois. Para o técnico judiciário mais focado nas matérias do direito e também lança o técnico judiciário focado nas matérias da administração. Não existe uma regra, mas da última vez que eu analisei, tinham apenas 2 TJs que tinham o cargo de técnico judiciário focado nas matérias da administração. Para você entender melhor ainda como se preparar para esse concurso, vamos para as matérias principais, ok? Porque todo concurso a gente tem as matérias principais e as complementares. As principais são aquelas que cobram em praticamente todos os concursos dessa sub-área. Vamos entender quais são elas? A gente vai ter aqui 10 matérias. Português, informática, raciocínio lógico, constitucional e administrativo. Essas que vão compor, na maioria, as matérias de conhecimentos básicos. E aqui, administração geral e pública, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas, recursos materiais e arquivologia. Essas que vão contemplar as matérias de conhecimentos
específicos. Então agora vamos para a área administrativa com foco nos tribunais de justiça, no TRF e no MPE. Você pode englobar esses três na preparação. Primeira coisa, remuneração. Eu vou dar um zoom aqui nessa tabela que eu peguei, que é bem legal aqui para você, que ela vai mostrar a variação das remunerações dos tribunais de justiça estaduais, tá ok? Dos tribunais de justiça. Que envolve aí, por exemplo, você tem concursos como o Tocantins e o DF que pagam 7 mil, né? Isso já envolvendo, já incluindo a gratificação. E você tem concursos que pagam ali 2 mil, que envolve Mato Grosso, né? E Rio Grande do Norte. Pro analista, né? Concursos que pagam 11, 10 mil e concursos que pagam ali 3, 4 mil reais. Então, há uma variação muito grande de um estado para o outro, porque nesse caso, né, é o estado que banca a carreira, ela é estadual. Então, existem essas variações. Os TRFs, Tribunais Regionais Federais, nós temos aí, que é uma única carreira, então todos os Tribunais Regionais Federais vão ter a mesma carreira, que é essa aqui. O técnico ganhando aqui, ó, final 8.529, final de carreira com 12 mil, e o analista ganhando inicialmente 13 mil, né, quase 14 mil reais, e final de carreira com 21. E aqui, lembrando o seguinte, pessoal, eles ainda vão ter no ano que vem, mais 5% de aumento, que já está garantido, e já tem um projeto de lei tramitando, ok? Que promove uma reestruturação da carreira. O técnico pode chegar ali a 12, 13 mil inicial, e o analista vai chegar ali a 17, 18 mil inicial, ok? Então, eles já vão ter esse benefício. E outro ponto são os ministérios públicos estaduais, que aí não consigo uma tabela com todos, mas eu trouxe aqui o exemplo para vocês, que o cargo de técnico vai ter ali, em média, 5 mil reais como vencimento. E agora vamos falar sobre as vantagens desse concurso. Salários acima da média, como você viu ali, né? A maioria está acima dos 5 mil reais iniciais, tanto para o técnico quanto para o analista. Concursos em todos os estados, que aí você pode fazer concurso para TJs, MPS e os TRFs. E o diferencial para quem é formado no direito. E aí daqui a pouquinho você vai ver quais são as matérias principais ali e você vai entender melhor isso. Desvantagens, né? Nós temos aqui viajar para fazer o maior número de concursos. Como eu sempre digo, você não deve focar em um único concurso. Ah, eu tô fazendo só TJ São Paulo. Não, você tem que englobar o máximo de concursos dentro dessa sub-área para você ter mais chances de passar. Até para você não ficar dependendo de um único concurso. Maior tempo de preparação, claro, são concursos que vai ter assim, uma grande quantidade de matérias para você estudar e muito conteúdo dentro de cada matéria. E é claro, a prova é mais difícil, sim. Menor quantidade de vagas, muitos tribunais é para cadastro reserva, você tem os TJs que chamam mais um pouquinho, os ministérios públicos estaduais, que são concursos muitas vezes esquecidos por muitos estudantes, chamam uma boa quantidade também, e menos convocações, tá ok? Muitas vezes a pessoa passa, mas às vezes demora a ser convocado, e muitas vezes, quando é só cadastro reserva, nem é convocado. Então são concursos que você tem que passar lá na ponta, mas com as orientações que você está tendo aqui hoje, e na jornada dessa vez eu passo, que você vai ter, cara, você vai conseguir passar, não só passar, mas passar lá na ponta. Outro ponto aqui, vamos para o nível de escolaridade. A gente tem aqui nos TJs, né, e nos ministérios públicos estaduais, é o técnico judiciário, área administrativa, que ainda é nível médio, e nos TRFs, como eu falei, os tribunais federais, o técnico judiciário agora exige nível superior. Lembrando também que nesses concursos, sim, são poucos, mas há concursos para o analista administrativo, qualquer área de formação. Alguns TRFs, na verdade, a carreira tem em todos os TRFs, mas nem sempre sai. Em alguns TJs também publica para o cargo de analista administrativo, qualquer área de formação. E agora vamos para as matérias. Quais são as matérias principais aqui que você deveria estudar? Português, constitucional, administrativo, compondo aqui na maioria das vezes a parte de conhecimentos básicos, geralmente é português, mais um regimento, tal, às vezes um raciocínio lógico, e as outras que ficam na parte de conhecimentos específicos, principalmente na maioria dos concursos, que é constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Então você já começou a perceber que as matérias principais, elas têm uma variação muito grande dessa área, TJ, TRF e MPS, com a outra área que é focada nas matérias da administração. Aqui você já está percebendo a diferença de quem realmente consegue ser aprovado em menos tempo do que os outros. Esse é um dos quesitos que é o foco. E agora vamos para a área administrativa com foco nos tribunais do trabalho. Mais uma vez, vamos falar aqui tudo. Primeiro, a remuneração é parecida com a dos... É a mesma que a dos TRFs, porque é uma remuneração ali igual para todos os tribunais federais. O técnico começa aqui, ó, na faixa dos 8.500 e finaliza ali com 12 mil reais. E o analista começa já na faixa aqui dos 13 e finaliza a carreira com 21 mil reais, né? Ou seja, aqui a gente tem uma excelente remuneração. Vantagens de fazer esse concurso. Coloquei aqui, primeiro, salário acima da média, né? Então, para aqueles
estudante que realmente busca a questão salarial, cara, aqui você vai ter já um salário no topo. Concursos em todos os estados, a gente tem tribunais do trabalho em todos os estados, e o diferencial para quem é formado no direito, porque como você vai ver, as matérias principais são focadas ali na área do direito. E agora as desvantagens, né? Você tem que viajar para fazer o maior número de concursos, você não deve, assim, não é uma escolha interessante você falar assim, vou fazer só o TRT-DF. Você não pode depender de um único concurso. Quem é focado em TRT, fala assim, eu quero fazer TRT, então já coloca, eu preciso fazer, você não precisa fazer em todos os estados, mas você deve buscar fazer na maior quantidade de estados para aumentar as suas chances de aprovação. Maior tempo de preparação, é claro, né? Tem mais matérias para você poder estudar, maior conteúdo, a prova mais difícil, menor quantidade de vagas, o que envolve aí uma característica dos tribunais federais, menos convocações e fazer somente o TRT e o TST. Eu te disse, você tem que ficar focado. Não dá para uma hora fazer um TRT e outra hora fazer um TJ. E isso envolve, por questão das matérias aqui que eu vou te mostrar. O nível é nível superior para o cargo de técnico judiciário, como os TRFs, não há mais técnico nível médio, todo técnico agora é nível superior. E as matérias principais. As matérias principais vai envolver aqui, ó, língua portuguesa na parte de conhecimentos básicos e constitucional, administrativo, trabalho e direito processual do trabalho. Aqui eu tô focando principalmente no técnico, porque o analista administrativo, às vezes, ele sai, né? Qualquer área de formação, mas é muito difícil. A maioria dos concursos realmente contempla o cargo do técnico. E agora vamos para a área administrativa INSS. E aqui é focada somente no concurso do INSS. Você vai entender por quê, por causa das peculiaridades desse concurso. Vencimento, né? Aqui a remuneração. A gente tem aqui, coloquei a tabelinha, como é que é feita hoje. Então você tem aqui um inicial de R$5.000 e final de R$9.000, né? Muito bom. Vantagens de fazer esse concurso. Uma boa remuneração, acima da média, que aí como a gente viu. Vagas em todos os estados. Então o concurso do INSS, ele é a nível nacional. Tem em todos os estados e tem em muitas cidades. Cidades, às vezes, que não tem concurso a nível federal e com a remuneração dessa. Então, essa é uma vantagem para poder fazer. Vagas em várias cidades, como eu falei, e uma das vantagens é que o próximo concurso somente em 2025. Então você tem tempo para estudar e se preparar para esse concurso. Desvantagens, tem uma desvantagem aqui, que é você só foca nesse concurso. O concurso do INSS, ele é único, ele não dá para conciliar com nenhum outro. Então, é arriscado? É, mas muitas vezes você já é um servidor público municipal e você fala assim, professor, eu queria me tornar um servidor público federal, eu já ganho 2, 3 mil, mas na minha cidade só tem um salário agora desse acima de 5 mil e INSS, de nível médio, por exemplo. Ótimo, então vale a pena você focar nesse concurso. Nível é nível médio, né, que é o técnico do Seguro Social. Lembrando que no próximo concurso corre o risco deles fazerem uma mudança. Eu acho particularmente muito difícil isso acontecer, né, que eles estão querendo mudar para nível superior, mas eu acho que o governo federal não vai deixar. Matérias principais, para você entender agora por que ele é único. Língua portuguesa, informática, sociológico, constitucional, administrativo, que é bem na parte de conhecimentos básicos, e a parte de conhecimentos específicos, que é focada no direito previdenciário. E agora que você já entendeu um pouco, não muito, sobre cada uma das sub-áreas, eu vou explorar com você agora, focar nas matérias, vou fazer uma comparação entre essas 4 sub-áreas para ficar muito claro na sua mente que você não deve estudar para todos. Você tem que escolher uma dessas 4 sub-áreas. Bora lá? Então aqui, olha que interessante esse mapa que eu fiz aqui. Então você tem aqui a matéria sub-área da administração, e onde eu coloquei aqui, ó, em destaque, são as matérias de conhecimentos específicos. Porque, pessoal, uma coisinha que o cursinho vai te falar é o seguinte, você começa estudando pelas matérias de conhecimentos básicos. Elas cobram em todos os concursos. Então, se você analisar aqui, português, constitucional e administrativo cobrem praticamente todos. Então você pode pensar assim, bom, se eu estudar português, constitucional e administrativo, eu consigo fazer todos. Não. Sabe por quê? Porque as matérias que vão ser responsáveis por você ser aprovado são as matérias de conhecimentos específicos, porque elas geralmente têm peso 2 ou elas têm o maior número de questões e elas são as matérias que são cobradas num nível muito mais difícil, são matérias que você precisa dedicar mais tempo para poder estudar. Então elas sim são as matérias que vão ser responsáveis pela sua aprovação. Se você não tiver fera as matérias de conhecimentos específicos, você não consegue passar. É por isso que você não pode estudar para todos esses concursos. Porque na administração, você vai focar aqui em administração, gestão, né, recurso material, arquivologia. Nos TJs, TRF e MPS é civil, processo civil, penal e processo penal. Na área administrativa aqui focada no trabalho, é direito do trabalho e processual do trabalho. E aí muita gente pensa assim, pô, mas são só 2 matérias a mais, né? Trabalho e processual do trabalho. Não é, pessoal. Como eu falei, aqui tem peso 2. Aqui muitas vezes é uma prova de conhecimentos básicos com 20 questões e conhecimento específico com 40, e as 40 são só de trabalho e processual do trabalho. São 2 matérias gigantes para você poder estudar, então tem que focar
somente nesse tipo de tribunais. E o INSS, que é o direito previdenciário. E aí, muitas vezes, o estudante vai falar, pô, mas é só direito previdenciário. Não. Direito previdenciário faz parte da matéria de conhecimentos específicos e aqui você tem 60 a 70% das questões. É uma matéria gigante para poder estudar, então você precisa ficar fera em direito previdenciário para passar nesse concurso. Olhando esse mapa aqui, acho que agora não tem mais dúvidas para você de que não é possível estudar para a área administrativa como um todo. A partir de hoje, você vai seguir a mentalidade do estudante de alto desempenho, que é escolher, ou eu vou fazer as matérias da administração, ou eu vou focar aqui nas matérias TJ, TRFs e MPS, ou eu vou focar nos tribunais de trabalho, ou eu vou focar no INSS. Não existe uma melhor escolha que eu posso dizer para você. Você tem que analisar a sua necessidade, como é que está o seu projeto de vida. Viu como é importante você ter um foco muito específico? Essa é uma das características, né, dos meus alunos, dos estudantes de alto desempenho. Por isso que eles não são aquele concurseiro Rambo que fica atirando para tudo quanto é concurso da área administrativa. Quanto maior for o seu foco, mais específico, mais rápido você vai conseguir passar. Essa é uma das características, tá? A outra é você realmente aprender a estudar da forma correta, que é o que eu vou te ensinar na jornada dessa vez. Eu passo, por isso que clica no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. E agora você deve estar pensando, mas professor, eu ainda não sei assim se eu faço a área administrativa e as outras áreas. Vamos lá. Se você pretende receber salários maiores, né? Aqui eu vou falar tanto das carreiras, né, de nível iniciante, mas as carreiras também de nível topo, cada dia da semana. Aqui na semana Foco nas Carreiras vai ter uma carreira para analisar. Vou fazer toda essa análise e assim, não deixe de assistir todas, porque assim você vai ter uma visão completaça como você nunca teve antes do mundo dos concursos e aí você vai conseguir tomar a melhor decisão. Se você está em dúvida ou se você está pensando às vezes em mudar de área, assista os próximos vídeos, não perca nada da semana Foco nas Carreiras. E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, eu vou fazer o possível para responder todo mundo, ok? E não se esqueça também de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo aí com a galera que está totalmente perdida estudando para a área administrativa e, é claro, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos? E até o próximo dia da semana Foco nas Carreiras.